todo mundo me escutando. Adriano, tudo Tudo bem? bem? Bem, Franklin? Tá aí. Eu vou me apresentar rapidamente, vou iniciar compartilhando a tela. Oi, Rosiana, tudo bom? Tem a Rosiana aqui. Eu sou Ana Carolina, eu sou oficial de registro civil, respondo atualmente por dois registros civis e agora um cartório único, né? Lá em Tapicima também, né? Que é um cartório com todas as outras especialidades. Mas vim aqui para apresentar um tema de registro civil, né, que é um tema que inclusive vai servir, acho que para até para outras serventias agora que se tornaram únicas também. E eu pensei justamente num tema que normalmente dá muita confusão, né, pelo menos no meu dia a dia. Inclusive eu recebo de vários órgãos públicos, Defensoria Pública, às vezes um pedido de retificação, que na verdade é um suprimento. Então achei por bem interessante a gente abordar um pouco o tema das retificações administrativas, suprimentos e restaurações, e depois estabelecer a diferença entre elas. Isso, inclusive, foi uma breve capacitação que eu fiz lá no FERC também. Estou presidente do FERC ainda, né, vai haver agora uma mudança na presidência. Vai assumir o juiz, mas eu continuarei lá na Secretaria-Geral. E assim, a gente fez essa capacitação para os avaliadores e foi muito bom. Assim, então, hoje a gente conseguiu sanar as principais dúvidas. Então, acho que é bem útil até para o dia a dia e até para as pessoas que estão, né, chegando agora, assumiram serventia, assumiram, né, a especialidade do registro civil. Então, eu vou compartilhar a tela aqui rapidamente. E Diniz está por aí também, acabei de vê-lo. Vou tentar compartilhar aqui, não sei se vai dar certo. Vou abrir aqui a apresentação e vou compartilhar. Bom, pois bem, ano passado, o CNJ editou o provimento 177, alterando o Código de Normas Nacional. O provimento 177 trata especificamente da possibilidade de fazermos suprimentos e restaurações de forma extrajudicial, né? Administrativa, algo que só era permitido anteriormente, praticamente judicialmente, né? A gente tinha um provimento da corregedoria aqui do nosso estado, mas muitas vezes não era possível prosseguir de forma totalmente administrativa, porque obrigatoriamente o procedimento tinha que passar pelo juiz. E agora, com o provimento 177, que alterou o Código de Normas, a gente tem essa possibilidade. Então, o provimento ele começa, né, primeiro definindo, né, o que são atos de registro civil, registros, averbações e anotações. Em seguida, ele trata do que é restauração e do que é suprimento. Em princípio, essa distinção é essencial para que a gente possa separar os casos em que vamos definir por restaurações e por suprimento. Então, basicamente, a restauração pressupõe que tenha havido anteriormente algum tipo de extravio, de dano à folha do livro, que pode ser total, pode ser parcial, não é? Então, isso pode ser inviável totalmente a emissão de uma certidão, quando você realmente não tem a folha. Por exemplo, quando você não tem o livro, em alguns casos, em algumas serventias que passaram por enchentes, ou que você não consiga ler o ato, né, em sua perfeição. E isso acontece muito, uma folha rasgada, não é? Ou mesmo a dificuldade de leitura pelo desgaste da folha. Então, isso é um caso que pressupõe a restauração. O suprimento, por sua vez, é um procedimento, como o nome diz, para suprir. Vai suprir de forma parcial quando falta no assento algum tipo de dado. Então, por exemplo, isso vai ser importante para a gente definir. Lá eu deixei retificação para o fim, porque aí é quando a gente vai diferenciar. O suprimento parcial pressupõe que há algo no registro que não foi inserido. Então, por exemplo, se faltar a naturalidade, não há nada que faça menção à naturalidade no assento, isso é caso de suprimento. Não é caso diretamente de retificação, né? Existe um inciso que fala sobre retificação,
em que faz menção à naturalidade, mas isso é quando a gente vai precisar diferenciar. E a gente também tem atos, né, que podem ser casos de suprimento total. Quais seriam esses atos? Seriam os casos, por exemplo, em que a gente tem uma folha em branco, totalmente em branco no livro. E aí isso seria um suprimento total do ato, ou seja, a gente vai ter que suprir totalmente o ato. E para isso a gente vai precisar seguir o provimento 177. Pode passar o slide. É, o provimento traz a determinação, né, de que depois que a gente suprir ou restaurar, a gente deverá, né, dar ciência, né, ao juiz corregedor local, que dá ciência ao Ministério Público. Mas isso é meramente uma comunicação só, né? Não é uma autorização para a prática do ato em si. E aí, o artigo 205C diz o seguinte, sobre a restauração, que poderá ser objeto de restauração administrativa, independentemente de autorização. Por isso que eu digo, se trata de uma comunicação e não de uma autorização hoje. Qualquer ato que foi lançado nos livros, né, do Registro Civil das Pessoas Naturais, quando for constatado que houve extravio ou danificação total ou parcial do livro. Havendo, né, tem que haver prova documental suficiente e inequívoca para mas isso aí se ressalva a hipótese de o objeto ser o assento de óbito. Para o assento de óbito, vai ser necessária a autorização do juiz corregedor. Então, para o assento de óbito existe essa dificuldadezinha, né? E, por motivos óbvios, o provimento entendeu que o assento de óbito deveria passar antes pela autorização do juiz da comarca, antes de ser realizada de forma totalmente administrativa. O parágrafo único diz que o artigo abrange também a hipótese de desaparecimento, né, ou de algum dado ou assinatura, né, na folha do livro. Também abrange essa hipótese, né? E o 205D trata do procedimento, o procedimento do requerimento. Diz que deve ser apresentado ao oficial do registro civil do lugar onde o registro originário deveria estar lavrado. Mas é bom lembrar que isso não impede que entre cartórios, né, havendo a comunicação via CRC, hoje a gente tem essa possibilidade, inclusive através do FER, que o FER paga, ressarce esse ato, um cartório recepcionar, sela e envia para o outro cartório, que de fato vai realizar o procedimento da restauração administrativa, mas o procedimento é feito em uma serventia e recepcionado pela serventia de origem, que de fato operacionaliza a restauração do assento. É possível fazer entre serventias, mas de fato a restauração ela segue para o oficial do registro civil do lugar onde o registro deveria estar lavrado. Então, isso aí para mim é uma informação óbvia, mas para quem não tem muito contato, né, o provimento deixa claro. É interessante também aqui fazer uma pontuação de um caso que aconteceu comigo certa vez. Eu solicitei uma certidão em determinada serventia e era caso de restauração. E a pessoa instruiu o procedimento como se fosse caso de registro tardio. Não se aplica, né? E aí disse que era uma exigência do Ministério Público, exigindo certidões negativas e diversos tipos de documentos, como se estivesse instruindo um registro tardio. Restauração não é caso de registro tardio. A prova inequívoca da restauração é, de fato, a certidão originária que a pessoa tenha, que pode ser até cópia pelo provimento. O provimento flexibiliza muito isso, né? Permite cópias e permite, inclusive, documentos. Ou seja, se o registrado, ele tiver um documento, um RG, que claramente faça menção aos dados do assento dele, originário, vinculando aquela serventia, a restauração pode ser realizada. Isso cabe ao convencimento do oficial, de entender que aquela documentação é suficiente e necessária dar, para dar origem a uma restauração. Então, se o oficial entender que aquela documentação, mesmo com base apenas em documentos, pode ser feita, então vai ser feita. Então, o procedimento do registro tardio, ele é mais pormenorizado e mais, eu posso dizer, dificultoso. Então,
não dá também para você aplicar certas exigências do registro tardio para a restauração, porque foge à finalidade do provimento. Isso foi antes, inclusive, essa situação foi antes do provimento e era justamente para instruir uma ação judicial. Mas foi muito interessante porque o provimento veio e já meio que vedou essas situações que também aconteciam constantemente e dificultavam, né? Dificultavam a obtenção da restauração do assento. Pode passar o, o slide. O parágrafo segundo trata da legitimidade para formular o requerimento. Importante, né? É do próprio registrado. Ele pode ser representado, né? Seja por seu representante legal, por procurador, com poderes específicos, ou seja, os poderes para aquele ato devem estar especificados, né? Representa para os fins específicos de restauração de assento de registro civil. No caso de óbito, pode ser solicitado pela pessoa que demonstre interesse comprovado documentalmente, né? E que prove, né? Que seja presumido, né? Nas hipóteses de prova de existência de vínculo com o registrado ao tempo da morte, ou seja, no caso de óbito, se a pessoa tinha vínculo conjugal ou convivencial, parentesco na linha reta, parentesco na linha colateral até o quarto grau e do próprio oficial, inclusive, o próprio oficial é legitimado para formular esse requerimento nos casos em que essa restauração possa partir de documentação arquivada na própria serventia. É mais difícil. Esse caso é mais difícil porque as restaurações normalmente acontecem com livros mais antigos. Eu acho que Rosiana Porto pode falar muito bem, porque ela tem livros bem antigos, como eu tenho, né? Livros rasgados. Então, assim, a gente não tem essa documentação anterior. Então, é muito difícil essa hipótese ocorrer, né? Se não nos trouxerem, a restauração não vai sair, né? Mas é um caso que existe. Para quem tem documentação arquivada, né, suficiente. Isso pode acontecer até, eu diria que num livro, é mais difícil, num livro mais atual, mas como a gente tem mais controle de numeração, de folha, é mais difícil também de acontecer. Mas caso acontecesse de uma folha não ter sido impressa, o livro ter sido fechado, né, essa restauração poderia ser feita com base na documentação arquivada. Uma DNV, a DNV, né, os documentos juntados do genitor, do declarante, né, da genitora, enfim. Mas é possível partir do próprio oficial a formulação desse requerimento para realizar a restauração, né? Pode seguir. Tá, esse é um caso que está me acontecendo agora, recentemente. Retificação, né? Se você tem o que é comum, você faz uma restauração de acordo com o documento que lhe é apresentado. Então, se lhe é apresentado o RG, você vai seguir os dados constantes do RG, que são praticamente bem limitados, né, dos que constam no registro. Se lhe é apresentada uma certidão de nascimento, ou de casamento, ou de óbito, você vai seguir exatamente o que está naquela certidão de nascimento, casamento e óbito. Você vai restaurar com base apenas naquelas informações. Mas há muitos casos em que aquelas informações ali, elas já comportam retificação. Então, o artigo 205G diz o seguinte, simples, é possível acumular nesse mesmo requerimento o pedido de retificação se tiver documentação, né? Se tiver prova documental suficiente. Eu normalmente gosto de fazer por etapas, porque eu acho que fica mais claro. Então, eu normalmente restauro o assento de nascimento, averbo o CPF, se for o caso, e aí faço um pedido de retificação à parte para seguir as retificações devidas porque fica mais organizado, segue a ordem, não é, histórica do assento. Então, para mim, fica muito mais organizada, né, a ordem de realizar os atos, né, para restaurar, averbar o CPF e, posteriormente, retificar. Mas é possível acumular já com a documentação suficiente para realizar a retificação em seguida. Mas a retificação só vai ser feita depois que for feita a restauração. Normalmente, a averbação do CPF que segue e, em seguida, a retificação, se houver, né, pedido para isso. E é justamente o que diz o parágrafo único, que os atos seguintes são praticados após realizada a restauração, ou seja, a restauração simplesmente segue a documentação base que lhe deu origem. Então, você não vai
fazer nenhuma modificação no corpo, no corpo do assento. Você vai fazer o termo exatamente como está na certidão ou como está no RG, enfim. Você não vai fazer nenhuma modificação. As modificações são feitas à margem do assento após o ato principal ser praticado. O 205H diz algo aqui que para mim é impossível acontecer, né? Que a restauração será feita, né, com remissões recíprocas no registro original e no restaurado. Veja, se uma restauração acontece por extravio, por danificação, ainda que seja parcial, é impossível você fazer uma remissão recíproca. Nem vai adiantar, às vezes a folha está rasgada, né, tá pela metade. Então, para mim, assim, é meio impossível você fazer isso, né? Mas existe essa previsão, caso tenha sobrado algum espaço, você fazer a remissão recíproca. Então, você faz no assento original, eu sempre faço. Tudo foi feito, né, de acordo com o provimento 177 CNJ, que se trata de restauração administrativa, realizada, né, com base no registro tal, livro tal e folha tal. Então, eu faço menção ao registro original, que me deu aí a possibilidade de restaurar. Mas, normalmente, não consigo fazer no registro original, porque o registro original normalmente não existe, né? Então, Ana, é, oi. só uma observação, eu pensei rápido aqui. Eu acho que pode acontecer uma situação dessa num livro transporte, caso você tenha no cartório. Alguma Uhum. coisa está um pouco danificado, uma restauração parcial, mas você tem um livro transporte que você, por exemplo, você conseguiu fazer uma verbação de CPF lá, alguma coisa, eu acho que pode ser utilizado. Pensei rápido, né? Então, não me aconteceu isso aqui ainda. Então, como você disse assim, eu acho muito difícil acontecer, mas se o cartório tiver um livro transporte, aquele livro que a gente traz aquelas informações, pode ser que seja feita uma retificação, uma, uma verbação remissiva. Sim, sim, se houver, né? É Isso. porque normalmente os casos que eu pego de restauração, ou que eu já vejo, assim, ou são de livros totalmente destruídos, ou folhas totalmente rasgadas no meio, assim, que, assim, eu particularmente nunca peguei uma restauração que eu conseguisse aproveitar muita coisa do registro original, sabe? Mas sim, pode acontecer, né? Pode ser um caso, assim, mais de exceção, né? Mas normalmente quando a gente restaura é porque a situação está muito feia, né? Tá muito feio. Eu, por exemplo, tenho um livro de casamento que ele tem, eu acho que só as duas capas e uma folha rasgada na metade. Então ele é todo restaurado. Hoje quem chega lá vai para a restauração. Mas enfim, e aqui ele diz no parágrafo primeiro uma questão que eu também considero polêmica, em razão da unicidade e imutabilidade do número de matrícula. Rosiana Porto gosta muito disso. Manter as matrículas, né, Rosiana? Que é impossível também. O assento restaurado, né, embora seja lançado no livro corrente, deve possuir o mesmo número de ordem do registro e o mesmo número de matrícula. É impossível. Como é que você vai fazer uma restauração no livro corrente e manter o mesmo número de matrícula, né? Ou o mesmo número, ou a mesma ordem de registro? E como? Como isso vai acontecer, né? É uma previsão para mim que eu não sei realmente quem elaborou o provimento, mas assim, para mim, impossível. Até porque a matrícula ela é gerada com base no, no ano, no número do livro, né, na folha. Então, para mim, não tem como. Mas existe essa previsão, tá? E aí, justamente no segundo, né, ele diz que quando não for possível o aproveitamento da numeração, você segue a numeração do livro corrente. E fala justamente que deve constar na certidão, no campo de observações, a menção de que se trata de restauração administrativa com os dados do registro originário, né? Então, isso a gente faz sempre, né? Praticamente, é, a gente faz menção, eu faço menção tanto no termo quanto no campo de observação da certidão, né? Que se trata de restauração administrativa. Pode seguir. Aqui é o que eu mencionei para vocês no início, de que no caso de óbito, na restauração de óbito, o oficial só pode realizar depois, depois, né, de haver autorização específica do juízo competente, tá? E nesse caso, para o óbito, né, é indispensável que se apresente a certidão de óbito, né?
apresentação da certidão de óbito e de declaração. Deixa eu só abrir aqui, porque eu não estou. Deixa eu só posso visualizar melhor aqui. Então, tem que apresentar, né, a certidão de óbito e a declaração de óbito, né, ainda que em cópia, né, desde que legível, né, sem prejuízo de outras provas. A declaração de óbito, eu diria que é mais complicado, né? Porque a ADO a gente só tem a obrigação de manter por um ano arquivado, a não ser que o cartório tenha digitalizado, que é algo que eu tenho feito. Mas eu considero que apresentando a certidão de óbito, o juiz autoriza, sabe? A declaração de óbito fica mais difícil e principalmente se o óbito for mais antigo, né? Mas eu não acredito que com a apresentação da certidão de óbito e outras provas não vai haver dificuldade não para fazer a restauração do óbito. Pode passar. E aqui o provimento entra na questão do suprimento, né? E começa dizendo que suprimento também pode ser feito administrativamente, sem necessidade de autorização, né, do juiz corregedor permanente de qualquer ato lançado nos livros do Registro Civil, desde que haja prova documental suficiente para realizar o suprimento total ou parcial. Parágrafo único estabelece que, nos casos de insuficiência de prova documental para realizar, né, o suprimento total, o oficial, em nome do princípio da fungibilidade, receberá o requerimento como pedido de registro tardio de nascimento e observará as regras pertinentes. Então, aqui o provimento já deixa claro que, se não houver prova documental, é caso de haver um procedimento de registro tardio. E aí vai seguir, não é, os artigos pertinentes ao registro tardio. É aí que entra o pedido de certidões negativas, né? Certidões negativas não só sejam dos órgãos de outros cartórios, dos órgãos de documentação, vai ter que juntar toda a prova documental para registro tardio, inclusive entrevista, né, e fazer todo aquele procedimento previsto para o registro tardio. Por quê? Porque não vai se enquadrar no caso de suprimento total. O suprimento total acontece muito quando ou você não tem, de fato, aquele assento lançado no livro e em nenhum livro do cartório, ou você tem uma folha em branco. Porém, você não poderá proceder a um suprimento total se você não tiver provas para isso. E aí, o procedimento indicado é o registro tardio, que é um procedimento mais seguro do ponto de vista de garantir que aquela pessoa, aquele registrado ou registrada, não tenha outro registro, né? Assentado em outra serventia, em outro município, enfim. Então, é muito importante observar essa questão. Eu normalmente nunca peguei um caso de suprimento total, né? E normalmente, quando eu não encontro a folha, é, eu sigo como restauração, se houver prova documental suficiente, e não como suprimento. Eu prefiro fazer dessa forma. Pode seguir o slide. Bem, aí para você fazer o suprimento, primeiro você vai constatar se existe realmente no livro, no seu livro, que você procurou ali, o livro, termo e folhas indicados, para você constatar que há realmente a lacuna apontada no requerimento. Isso é um ponto. Se for caso de suprimento total, você também vai consultar a CRC para se certificar de que não existe duplicidade no ato que você vai suprir. E se o requerente não dispuser da certidão do ato objeto do suprimento, vai observar o artigo 215-D, parágrafo 4º do Código, que é a mesma documentação do suprimento, da restauração, é a mesma documentação. Certidão, documentação pessoal, enfim, o suprimento segue as mesmas regras da restauração quanto à documentação necessária. Então, vai pedir a mesma documentação que pede para a restauração. Já o suprimento parcial é mais fácil de ser feito. Ele pressupõe a ausência de algum preenchimento, por exemplo, faltou no registro de nascimento o nome da avó materna.
ou faltou no registro de nascimento, de fato, o local de nascimento. Tem, vamos supor que tenha maternidade Santa Joana, mas não conste o local, Recife, Pernambuco. Ou nem conste, tipo assim, maternidade Santa Joana neste distrito, ou nesta cidade. Então, isso aí é caso de suprimento, porque de fato não há a naturalidade, que é Recife e Pernambuco. Há uma lacuna. Então, não é caso de retificação administrativa. O que acontece muito eu recebo, pelo menos, muito da Defensoria Pública, e eu normalmente só mando para a Defensoria Pública quando eu não tenho condições de fazer uma retificação administrativa. Por exemplo, o que é que acontece muitas vezes? O que é que eu pego? Dá um exemplo. Eu tenho, no local lá de nascimento, eu tenho engenho alguma coisa, e eu não consigo precisar se aquilo ali fica no município de Itapissuma, se fica no município de Igaraçu, se fica no município de Goiânia, e aí eu não tenho condições. E a lei de retificações, a gente vai ver, né? A lei 6.015 que trata das retificações, diz claramente que nós precisamos, para fazer a retificação administrativa de naturalidade, deve haver a precisão, deve haver precisão no que tange aos dados do endereço. Então, a gente não pode fazer uma retificação assim, simplesmente sem ter uma precisão. Então, muitas vezes a defensoria manda muitos requerimentos para a gente pedindo para retificar com base em documento quando você não tem sequer uma indicação precisa do local. Então, nesses casos, eles pedem retificação. Eles pedem a retificação, não é caso de retificação. Seria caso de suprimento, mas para haver o suprimento, teria que haver uma documentação anterior, né, que pudesse me precisar, de fato, o local de nascimento. E aí eu conseguiria fazer esse suprimento para a naturalidade. Então, na naturalidade existe muita confusão no pedido, se é caso de suprimento ou se é caso de retificação. Para mim, caso de retificação é caso de erro, não de ausência. Se há ausência, é suprimento. Mas para suprir, precisa de uma documentação mínima, tá? Então, para mim, basicamente, essa é a grande confusão no caso de retificação e suprimento, é no caso de naturalidade. Porque, para mim, novamente repetindo, retificação de naturalidade pressupõe erro. Pressupõe erro, ou uma outra hipótese que a gente vai ver é quando o, o município era um distrito e foi elevado a município. Acontece muito comigo. Eu estou ali em Tapsuma, então Tapsuma era distrito de Igaraçu. Então eu tenho muitos assentos em que consta lá. Itapsuma, Igaraçu, Pernambuco. Itapsuma, Igaraçu, Pernambuco. Abreu e Lima também, acontece muito. Eu acho que era pertencente a Paulista, se eu não me engano. Abreu e Lima, Paulista, Pernambuco. Então, isso é caso, claro, de retificação. Mas no caso em que eu tenho dizendo que uma pessoa registrada nasceu no engenho tal e eu não tenho um endereço preciso, não é caso de retificação, é caso de suprimento, se houver prova documental suficiente. Então, isso é um caso que acontece corriqueiramente. Inclusive, a Defensoria Pública pede demais e pede errado. Acontece muito e eu devolvo todos. Aqui fala a mesma coisa da questão do suprimento, vai ser realizado a reprodução do ato objeto do suprimento no livro corrente, vai ser realizado o suprimento, no caso do suprimento total, ele também vai ser realizado no livro corrente, e as remissões recíprocas quando for o caso. Normalmente, no suprimento total, se você tiver a folha em branco, você consegue fazer a remissão recíproca. Se você não tiver folha nenhuma, né, não tiver a folha no livro, você não vai conseguir também fazer a, a remissão recíproca. Pode passar. E aqui é o grande, para a gente fechar aqui, né, e abrir para perguntas, é onde a gente vai fazer as diferenciações, né, que eu venho falando para vocês, né? São as retificações administrativas, elas estão previstas lá no artigo 110, foi a lei 13.484 que inseriu essas modificações, dizendo que o oficial pode retificar o registro, a verbação ou a anotação, de ofício ou a requerimento do interessado mediante petição. Isso independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público. Quais são os casos da retificação? Erros que não exijam qualquer indagação
para a constatação imediata de necessidade de sua correção. Ou seja, quais são os erros que não exigem qualquer indagação? Isso passa pelo juízo do oficial. É comum também que se queira impor, né, ao oficial, ao registrador, que se faça de todo jeito uma retificação administrativa usando o inciso primeiro. Então, eu comecei a vetar muitas retificações com base nesse inciso primeiro, porque, para mim, não é todo e qualquer erro que não exige qualquer indagação para constatação imediata de sua ocasião. Por exemplo, eu não faço retificação nenhuma hoje de prenome em assento de nascimento. Por quê? Porque o prenome, eu não tenho como precisar qual foi a vontade do declarante na época do assento. Então, se não for um erro de uma letra, por exemplo, uma letra, tudo bem, né? A gente tem S por Z, tudo bem. Se não for um caso de uma letra, eu dificilmente faço. E mesmo assim, eu tenho resistência de fazer uma retificação, porque eu não sei qual foi a vontade do declarante à época. Prenome, se for sobrenome, é outra questão. Mas para o prenome, eu, por exemplo, eu não me convenço facilmente de que é possível fazer uma retificação administrativa, porque, para mim, prevalece a vontade do declarante que está assinada no termo. Então, esse inciso, ele normalmente é um inciso guarda-chuva, que as pessoas usam para fazer os mais diversos pedidos, né, de retificações, e para mim é preciso que o oficial tenha um critério. E eu tenho certos critérios para evitar que realmente aconteça o que aconteceu no início, que foram muitas retificações feitas assim, de todo e qualquer jeito, né, sem observar um critério. Então, por exemplo, retificação de prenome, repetindo, eu não faço em assento de nascimento. Não faço porque, para mim, prevalece o que está no livro, que é a vontade do declarante. Então, se vai alterar prenome, agora, sobrenome e outras questões que eu tenho como me basear em documentação prévia, e o prenome eu não tenho, porque normalmente são registros anteriores, eu não tenho nenhuma ficha preenchida. Mas se for sobrenome ou outras questões em que eu possa me basear em documentação prévia, eu faço, com base no inciso primeiro. Uma outra questão também que eu acho interessante a gente ressaltar e ter critério é o que é erro, né? O que é erro? A gente vai tratar erro como suposto erro. É porque o erro tem que ser provado. Então as pessoas dizem muito assim, é erro do cartório, mas na mais tarde, suposto erro do cartório, né? Porque o cartório, quem me garante que, por exemplo, uma certidão que saiu, ela produziu efeitos, tudo bem, ela está no mundo dos fatos, ela produziu efeitos jurídicos, ela está no mundo também jurídico, mas a presunção de veracidade é do oficial que lavrou o livro. Então, quem me garante que aquele erro não foi na certidão, foi no livro? Então, também eu tenho um critério maior para definir o que é erro. Eu não aceito qualquer coisa como erro. Então, assim, eu acho que é um critério que a gente tem que ter, porque tudo, absolutamente tudo, é enquadrado como erro do cartório. E não é um erro do cartório, é um suposto erro do cartório. Nada me garante que o erro não esteja na certidão que circulou, mas no livro. Você pode entender que produziu efeitos e que por isso merece o resguardo, não é, o resguardo do extrajudicial na facilitação de um procedimento de retificação administrativa, mas não tratar exatamente isso como erro. Inclusive, o nosso Código de Normas estabelece que a pessoa tem 10 anos, né? Tem a gratuidade na retificação por suposto erro por 10 anos. Passou de 10 anos, se ela não for hipossuficiente, ela tem que pagar a retificação. Então, isso é algo que eu tenho esclarecido muito no FERC, olha. 10 anos, ela tem garantida a gratuidade por suposto erro do cartório. Mas passou de 10 anos, se ela não for hipossuficiente, ela tem que pagar. Então, isso é uma forma muito boa e muito efetiva de tratar essa síndrome aí de que tudo é erro do cartório, né? Para que as pessoas falam tão facilmente. Então, eu também tenho muito cuidado, muito critério nessas questões. O inciso segundo fala de erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, termos ou requerimentos. Isso aqui é uma retificação muito fácil de fazer, porque normalmente ocorre na passagem, né, desses instrumentos para o livro e, mediante a apresentação desse instrumento, seja mandado, seja sentença, seja um termo ou requerimento, você faz a retificação, inclusive, de ofício. Eu já fiz muitas vezes de ofício, porque uma funcionária errou a data do trânsito em julgado ou não colocou a frase.
do trânsito em julgado ou esqueceu de colocar o número do processo. Então, normalmente eu faço essa retificação de ofício e faço menção ao inciso segundo. O inciso terceiro fala em inexatidão da ordem cronológica e sucessiva, referente à numeração do livro, da folha, da página ou do termo, bem como do registro. Esse eu nunca faço, eu acho muito perigoso. Não gosto de fazer, que para mim é corrigir, né, livro, folha e termo. A gente tem muitos casos em que, pelo menos eu pego muitos casos na minha serventia, de registros lavrados antes do nascimento. Um dia antes, 2 dias antes, sei lá, um mês antes. Obviamente, né, não foi lavrado antes da pessoa nascer. Mas eu normalmente não faço essa correção no cartório, eu solicito apreciação judicial. Mas é possível fazer. O inciso quarto é o que eu falei para vocês, que é o que dá mais polêmica, que é a ausência de indicação do município relativa ao nascimento ou naturalidade do registrado, mas o inciso é claro, nas hipóteses em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento. Isso é quase impossível de acontecer nos registros mais antigos, porque nós temos normalmente um local impreciso, o nome de um engenho, o nome de um sítio, enfim, a gente tem sempre um local que é muito impreciso e tem que seguir normalmente uma documentação que é apresentada. Então, eu só faço uma retificação com base no inciso quarto se eu tiver, de fato, a indicação precisa do endereço do local do nascimento. Se não houver, eu sigo o princípio do suprimento. E aí eu exijo a documentação necessária para inserir o município, mas com base no suprimento, porque com base no artigo 110 quarto, tem que estar indicado precisamente o local do nascimento, o endereço. De outro lado, não é possível fazer retificação administrativa para incluir município com base no artigo 110 quarto. Não é. Senão, se você não tiver no livro o local preciso do endereço, você não pode fazer pelo artigo 110 quarto. Você vai fazer pelo suprimento, mas vai seguir as regras de suprimento. E o quinto, que foi o que eu citei para vocês agora, é a elevação de distrito a município, ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei. Já aconteceu comigo também, por exemplo, Itamaracá. Era Itamaracá, mas houve uma modificação, passou a ser Ilha de Itamaracá. Então, há muitos assentos em que eu já fiz retificação com base no artigo 110, quinto, em que eu tive que corrigir Itamaracá para a Ilha de Itamaracá. E eu normalmente faço menção no requerimento de que se trata de uma alteração legislativa, né? Então, a pessoa assina e aí eu faço a alteração no assento com base no artigo 110, quinto. Então, essa basicamente eram os aspectos principais que eu queria trazer hoje, de suprimento, de restauração, e trazer as diferenças com as retificações administrativas, porque eu acho que a técnica é muito importante para para o extrajudicial. A gente precisa ter técnica e precisa ter definição precisa dos conceitos, né? Para que a gente, de fato, tenha um trabalho minucioso, realize um trabalho minucioso e possa defender o que a gente faz, né? Inclusive defender a nossa atuação cada vez maior, né? Na desjudicialização mesmo dos procedimentos. Mas para isso é preciso que a gente tenha técnica, né? Então eu acredito que quanto mais técnica e definição precisa de conceitos a gente tiver, melhor a gente vai trabalhar e melhor a gente vai obter, né, mais possibilidades de alargar as nossas competências. Basicamente, era isso. Eu vou abrir para perguntas, né, e debates. Então, eu queria primeiro agradecer, né, Ana Carolina, por ter aceitado o convite de dar essa aula aqui para hoje no nosso projeto de aulas práticas. A assistência está muito grande na sua aula, viu, Ana Carolina? Parabéns. Eu fiquei com uma dúvida, eu gostaria que você esclarecesse. Você falou que no artigo 110, inciso 1, teria um prazo de 10 anos, né, para fazer essa correção sem custos, é isso? E onde é que está a questão do prazo desses 10 anos? Oi, Ana, tudo bom? Tudo Ana, bem, querida. tá no Código de Normas, eu não vou lembrar exatamente se é o 824. Franklin,
está com o código de normas aí, se é o 824 ou o 874, está no nosso código de normas. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu sempre uso para negar os pedidos de retificação de quem pode pagar. Mas é assim, o nosso código de normas diz que a gratuidade é garantida nos casos de erro do cartório, pelo prazo de 10 anos. Isso é bem interessante, porque é só nosso código que prevê isso. Isso chama atenção no Brasil todo. E e na lei de emolumentos não diz isso não, sabe? Realmente é do nosso código. A É lei, do nosso código, é uma inovação no Brasil. Isso chamou atenção até no curso para o concurso. O pessoal, mas tem prazo, porque isso não existe, né? Porque existe essa cultura no Brasil de que erro do cartório é retificável do começo ao fim da vida, né? Então, o nosso Código de Normas traz esse prazo prescricional. É um prazo prescricional para requerer a retificação com base em suposto erro do cartório, desde que o cartório constate que de fato foi um erro dele, pelo prazo de 10 anos. Passou disso, ele pode ter a gratuidade se for hipossuficiente, ou seja, se for uma pessoa que não pode pagar, vai continuar sendo gratuito. Porém, se for uma pessoa que tenha condições de arcar com os custos cartorários, ela vai arcar com esses custos. Enquanto e não, só cortando um pouco, e não é simples não, viu? Porque o pessoal chega no cartório e diz, o cartório errou e eu vou pagar por isso. E aí, Exatamente. É por causa dessa cultura, né, de que a gente tem aí eternamente que conceder gratuidade por supostos erros, né, do cartório. E muitas vezes nem são erros. Por exemplo, um assento que é lavrado, um exemplo, um assento que foi lavrado com regime de bens na época comunhão de bens, né, e a gente teve a modificação legislativa, né, que estabeleceu comunhão parcial de bens e tal. Então, isso não é exatamente um erro. Isso foi lavrado na época, não é porque existia uma previsão legal. Uma outra questão é a questão do distrito, que é elevado ao município. Não há um erro do cartório aí, exatamente, né? Então, o nosso Código de Normas traz essa previsão. Eu estou em dúvida se é o artigo 824 ou 874, mas traz essa É, previsão do prazo prescricional para requerer a gratuidade com base no inciso primeiro. pronto. Foi, até eu fiquei, assim, para mim foi uma novidade, por isso que eu quis frisar isso na aula. Eu queria tratar de outro assunto agora, Carol. É a respeito das certidões digitais que estão sendo emitidas pelos cartórios, né, de registro civil de Pernambuco. Se essas certidões já estão sendo admitidas pelo governo do estado, pela SDS, para emissão das carteiras de identidade, você saberia dizer em que pé ou em que situação está isso? Ana, que eu saiba ainda, para RG não. Para RG não. Eu não sei para outros processos dentro de órgãos fazendários. Eu ainda não tenho conhecimento exato se eles estão admitindo, mas para RG eu tenho certeza que não, porque acabou agora, né, a campanha do Registre-se e a gente já materializa, né, na campanha. Somos o único estado que materializa, inclusive, em papel de segurança, já para que a pessoa possa ficar com a certidão, né, e também proceder, né, com a feitura dos demais documentos. Eu sei que RG não, eles exigem a certidão lá materializada, pelo menos no momento é assim, né? Entendi. Da minha parte, eu estou satisfeita. Muito obrigada, viu, Ana Carolina, pela sua exposição, foi muito clara. Eu vou deixar os demais participantes, arguírem se tiverem alguma dúvida. Oi, Ana, boa tarde, tudo bom? Veja, eu não tenho. Na verdade, o registro civil é um complexo mundo, né? E que quem está de fora, como eu, não tem noção da complexidade que é o registro civil, né? Então, eu digo assim que os registros, né, tanto de imóveis quanto o registro civil de pessoas naturais, são bem complexos, né? Mas o registro civil tem as suas peculiaridades. Tenho pouca noção disso, né? E realmente para mim foi esclarecedor ter a diferença entre retificação, entre suprimento, né? Essas mudanças aí na legislação, porque é importante, até mesmo nós, como tabeliães, entendermos
essas diferenças para poder orientar, né? A nossa função, a gente tem uma função orientativa, né? Uma função orientadora, melhor dizendo, e a gente precisa realmente ter noção disso para orientar corretamente, né? Então, só queria lhe parabenizar e agradecer por você estar à disposição, né? Eu sempre, quando tenho minhas dúvidas de registro civil, eu sempre recorro, né, aos meus colegas que podem me ajudar, né? E isso é extremamente importante. Então, eu só tenho que agradecer, tá certo? E, na verdade, eu não tenho perguntas. Eu anotei algumas coisas para quando eu amadurecer os meus estudos, eu poder discutir com alguém, mas eu não tenho hoje a mínima condição de debater nada, porque eu não sou conhecedora da matéria. Mas, assim, foi bem esclarecedor e parabéns. Obrigada, Deise. Eu que agradeço o convite, né? É bom debater, né? A gente, no dia a dia, a gente tem, né? A gente troca, troca através dos nossos atos, né? Então é importante, né, que a gente esteja em constante debate também. Então, Ana Carolina, eu acho que por hoje é só, né? Que você foi muito bem na sua exposição, o tema foi muito pertinente, suas considerações. Então, mais uma vez, a Anoreg Pernambuco agradece, viu, sua disponibilidade e já fica as portas abertas para outra aula no futuro, viu? Você voltar aqui para esse espaço. Tá bem, querida? Muito obrigada. Obrigada, Ana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Ah, boa noite.